Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Como é que tá? Hoje é sexta-feira, hoje é dia de nos prepararmos para fazer a obra do Senhor, né? Isso é muito importante, muito bom. E hoje nós estamos trazendo aqui uma mensagem, não uma mensagem, mas algo interessante da Bíblia, né? Como, por exemplo, nós vamos estar falando hoje um tema muito mesmo interessante. Então eu quero que você fique bem atento ao que vai ser ministrado, vai ser informado a você, tá certo? Para conhecimento, tá bom? Vamos lá. Mas antes de eu começar, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Deixar seu like. Preciso muito atingir essa meta de 1.001 inscritos, tá certo? Porque nós sabemos que muitas pessoas assistem o vídeo, mas não se inscreve no canal, não dá um like, não deixa um comentário. Gostaria muito que você dissesse, botasse no comentário o local que você mora, que está assistindo esse filme. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui em Recife, aí você bota lá, Recife. Estou em Recife, tá bom? Estou em Pará, em Curitiba. Dá essa força aí, vamos? Tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Hoje nós vamos falar sobre, sabe o quê? Mistérios da Bíblia, certo? Que ninguém consegue explicar, nem decifrar, certo? Se você tem essa explicação, seria e bom será se você colocar nos comentários a explicação disso que eu vou falar para você, tá certo? Então, a Bíblia, ela está cheia, vamos dizer assim, de história fascinante, não é verdade? E algumas até foram confirmadas pela ciência como verdadeiras. Mas apesar de existir algumas figuras, vamos dizer, proeminentes e histórias que muitos de nós estamos familiarizados, outras narrativas parecem ter desaparecido por completo na memória coletiva, tá certo? Então a gente vai estar partindo para esse princípio, como por exemplo, você já leu esse texto, né, que fala sobre Gog e Magog? Gog é um indivíduo e Magog é uma terra? Porque só são mencionados duas vezes, mas eles parecem ser muito importantes, porque está lá escrito aonde? Em Ezequiel capítulo 18, onde apresenta Gog da terra de Magog. Então, príncipe, chefe de Meseque e Tubal. Gog eventualmente ataca Israel. Então, Gog, indivíduo, Magog, uma terra. Não é interessante isso? Agora, a pergunta é que você é uma terra ou um indivíduo? O Gog. Tá certo? Então, você percebe que quando nós partimos para esse lado, Gog e Magog, lá, em seguida, os capítulos 19, versículo 11, até o versículo 21, 18, do Apocalipse, no livro de Apocalipse, vimos Ezequiel, agora estamos vendo Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, até o capítulo 21, versículo 8, do Apocalipse, fazem referência a Gog e Magog. Quando os 1000 anos acabarem, Satanás será liberado, tá certo? Da sua prisão. E sairá para quê? Para enganar quem? As nações, nos 4 cantos da terra. E Gog e Magog vai reunir para o quê? Para batalhar. Então você percebe que aqui é uma nação ou um povo. Aí você diz, você fala, tá certo? Outro ponto interessante, você se lembra que lá em Gênesis fala de homens grandes, os nefilins. Lembra do dilúvio? Que é a história da Arca de Noé? Acredita-se que nenhuma criatura fora da arca sobreviveria ao evento apocalíptico, exceto talvez os nefilins. Tá? Talvez, isso aí não é nem certeza. Lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 32 ao 33, fala sobre uma terra que os israelitas exploraram. Tá lembrado?
E parece que essas criaturas que habitavam lá, todas as pessoas que viviam lá, vimos que eles diziam, acho que está lá em Josué, né? Que eles eram o quê? Grandes em tamanhos. Vimos que os Nefilim, os descendentes de Anak, vêm do Nefilim. Nós parecíamos, ele diz assim, nós parecíamos gafanhotos nos nossos próprios olhos. Assim também éramos aos seus olhos. De quem? Os Nefilim. Ele diz que Nefilim já podia chegar a 5 a 6 metros de altura. Tem noção disso? Alguns estudiosos acreditam que há uma menção indireta a eles, novamente, aonde? Em Ezequiel, capítulo 32, versículo 27. Mas é apenas uma interpretação. Então, este ponto, mais longe que a história vai na Bíblia, essa história de definir. E vamos abrir a Bíblia aqui, em Ezequiel 32, só para a gente ter uma noção, tá? Ezequiel, vamos procurar aqui. Procurei na sua Bíblia aí também. Enquanto isso, você não esquece de se inscrever no canal não, hein? Esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, porque é muito importante a sua inscrição. Ezequiel 32, tá? 27, vamos ver o que é que está escrito lá. Diz assim, porém não jazeram com os poderosos que caíram, dos incircuncisos, os quais desceram ao inferno com as suas armas de guerra e puseram suas espadas debaixo de sua cabeça, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos. Porquanto era o terror dos fortes nas terras dos viventes. Isso dá uma interpretação que ali poderia ser o quê? Os Nefilins. Tá? Então, essa história, com certeza, vai causar muitas coisas. Outro ponto interessante, tá? Está lá em Números, capítulo 32, versículo 21 ao 39. Conta a história do que, irmão? De Balaão, que estava cavalgando num burro, né? Quando o animal parou, depois de notar um anjo na estrada. Balaão bateu no burro 2 vezes, para fazer o quê? Andar, se mover, sem o quê? Sem sucesso. Então, o que acontece? Depois da terceira vez que Balaão atinge o animal, certo? Deus dá ao burro o poder da fala. Eles, então, se envolvem em uma conversa. Você achou interessante isso? É a única vez que aparece um animal falando. Você pode dizer, não, pastor, tem a serpente lá no Jardim do Éden. Tem, ali já é outro fato que a gente poderia comentar depois, tá certo? Porque ali ainda não existia o pecado, né? O animal, ele não estava envolvido também naquele processo de Adão e Eva. Então, veja bem, houve uma conversa, e concernente o quê? A questão é que em nenhum lugar da Bíblia é mencionado que o burro perdeu a capacidade de falar. Interessante, né? Não fala. O burro falou e ponto final. Depois não diz assim, né? Mas foi aquela última vez que o burro falou. Não aparece. A grande questionamento é o que você acha? O burro pode ter continuado falando ou foi realmente só naquele dia, só naquela hora, só naquele momento? Outro ponto bastante interessante é quem foi Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos de Jesus e ele fazia parte do círculo interno do Messias, mas além do seu nome, nada mais sobre ele é descrito na Bíblia. Já ouviu falar de Bartolomeu? Você sabia que existe, entre os 12 discípulos, você sabia que existia um nome chamado Bartolomeu? Que ele está lá, mas não aparece na Bíblia. Interessante, não é isso interessante? Muito interessante isso. Outro ponto interessante é Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote do rei de Salém. Ele era uma figura tão importante que até Abraão lhe pagou o dízimo.
Mas quem era realmente Melquisedeque? Hebreus também fala sobre isso, né? Fala sobre Melquisedeque, meu Deus. Melquisedeque é descrito em Hebreus capítulo 7, como eu estava falando, um homem sem pai e sem mãe. Não tem uma genealogia sobre Melquisedeque. Ele é sem início de dias e sem fim de vida. Não tem quando ele nasceu e nem tem quando ele morreu. Interessante. A semelhança a quem? Ao Filho de Deus. Será que Melquisedeque poderia ter sido uma espécie de protótipo de Jesus? Será? Deixa a tua resposta aí, tua opinião. Deixa a tua opinião aí. Seria muito importante a sua opinião. A estranha maldição de Caim. Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 27, diz que Noé era uma vez desmaiou bêbado. Tá? Vamos dizer assim, não é que eu falar sobre Cã, não é Caim não, desculpe, Cã. Lá em Gênesis, como ele lê, Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 27, fala sobre Cã. Quando Noé, ele ficou embriagado, né? E ali tirou a roupa, estava dentro da sua tenda. E seu filho Cã chamou seus irmãos e então cobriu o corpo do seu pai. Essa estranha maldição de Cã, quando Noé acordou, ele amaldiçoou os descendentes de Canaã para se tornarem escravos. Quem é Canaã? Você pergunta. Ele é filho de Cã, neto de Noé? O que ele fez para ser amaldiçoado? Não fica muito claro, né, o que está escrito na Bíblia nesse sentido. O que foi que ele fez? Será que só por ter visto o pai nu, ele foi jogado a maldição? Será que isso foi o suficiente? Então, essa estranha maldição de Cã, a triste repercussão desta maldição é que ela foi citada por várias culturas para justificar, sabe o quê? A escravidão. Outro ponto interessante que nós podemos entender é a terra de Ned. A história de Abel e Caim é uma das mais populares da Bíblia. Todo mundo conhece. Deus prefere a oferenda de Abel, tá, do que a de Caim. E aí Caim fica o quê? Com ciúme. E ao ficar com ciúme, Caim mata Abel. E alguns estudiosos acreditam que a palavra Nod, tá certo, foi usado para uma metáfora, como metáfora, tá? Pois a sua origem significa vagar, ou exílio. Então, era basicamente uma maneira de Deus mandar Caim para o exílio. Mas, novamente, isso é apenas uma hipótese. O que é que vocês acham? Diga aí o que é que vocês acham. Lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 22 ao 32, descreve a luta épica entre Jacó e um homem que acabou, sabe com o quê? Que acabou por ser o próprio Deus. Até o amanhecer. Deus então machucou o quadril de Jacó e ele mancou para sempre. Irmão, será que Deus... Essa é a grande pergunta. Essa luta, outra coisa interessante, é que esse trecho na Bíblia menciona, portanto, até hoje, os israelitas não comem o tendão preso no soquete do quadril. Porque a tomada do quadril de Jacó foi tocada pelo tendão. Quando divertido seria ter mais história de uma luta como essa na Bíblia, mais subsídio para essa luta, né? Mas não tem, só tem aquilo mesmo. Já são coisas na Bíblia que a gente não estou querendo colocar a sua fé em questionamento, não. É só para a gente se questionar
cada dia mais e aprender mais sobre a palavra de Deus. Outro ponto interessante, no texto bíblico, é falar sobre a esposa de Moisés, Zípora. É mencionado na Bíblia só 4 vezes. 4 vezes é mencionado na Bíblia. Mas nós realmente não sabemos muito sobre quem ela era. Além de que era talvez uma cuxite, tá? Ou seja, uma africana. Cush era uma grande área da África, que incluía os modernos Sudão e a Etiópia. Um casamento interracial teria sido algo bem marcante naquela época, embora alguns estudiosos teorizem que Zípora tinha sido chamada de Cuxite, ser diferente ou ser muito bonita. Interessante, né? Realmente tem muito pouco falando sobre ela. Outro termo bastante interessante na Bíblia, chamava-se as bruxas. Bruxas são ruins, né? Levito capítulo 19, versículo 31 diz: não volte para os médicos ou procure espiritualista, pois você será contaminado por eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Regra bem simples e certa. No entanto, Saul, rei de Israel, consultou uma bruxa, que convocou o espírito do juiz, profeta Samuel. Lá em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, vamos ler. Pega a Bíblia aí, vamos ler. Gálatas, cadê? Gálatas 5, vamos lá para o Novo Testamento, vamos ler a Bíblia, vamos ler. Gálatas, pega aí. Gálatas 5, 21. Correto? Pegou aí a Bíblia? Gálatas 5, do 19 ao 21. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são idolatria, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então está ali. A bruxaria também faz parte das pessoas que não herdarão o reino de Deus. Mas não fala muito sobre bruxa. Não, só parece que essa vez lá com Saul. Então no Velho Testamento também, irmãos, há alguns casos em que as pessoas são ressuscitadas dos mortos. Lembra? O profeta Elias. Mas isso muda no Novo Testamento, onde apenas Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Bem, exceto, desta vez, como descrito lá em Atos, capítulo 20, versículos 7 e 12, né? Que falou sobre a resposta da morte daquele rapaz, e Paulo foi lá e ressuscitou. O apóstolo de Jesus, Paulo, estava pregando, né, há horas, e um jovem chamado Eutico pegou no sono profundo e ele então caiu no chão, no 3º andar, e foi levantado como morto. Felizmente, Paulo estava lá, então ele trouxe à volta os dos mortos. Tá? Trouxe à volta dos mortos. Eutico pegou no sono profundo, ele caiu, né? E ali foi levantado dos mortos. Felizmente, Paulo estava lá, então ele trouxe de volta os mortos. Assim, sem mais nem menos. Interessante. Outro ponto interessante, irmão, são os monstros, o caos dos dinossauros. Lá em Jó 40, 14 a 24, Deus escreve o Beomote como uma criatura grande e forte e musculosa. Tem membros como garras de ferro. E se alimenta de grama como boi. Já leu isso? Já leu isso? Não? Vamos, você lê.
Lê lá, que você vai perceber isso. Vamos lá. Então, no caso específico, lá que nós estamos vendo, os monstros do caos, os dinossauros, lá em Jó 41, Deus se gaba de sua outra criação semelhante ao monstro marinho, cuspidor de fogo, chamado Leviatã. Será que os dois poderiam ter sido dinossauro? Leviatã? Será? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Deixe sua opinião de tudo que nós comentamos aqui. É muito importante a sua opinião. Mas não saia daqui sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar. Me ajude a atingir essa meta de 1.001 inscritos. Eu conto com você, em nome de Jesus. Até amanhã.